Sorvete não precisa de leite nem de sorveteira. Pode parecer estranho ouvir isso, mas dá sim para fazer um sorvete com textura realmente boa na cozinha de casa, usando utensílios comuns e ingredientes naturais. Se você já tentou fazer sorvete sem leite e o resultado ficou duro, aguado ou cheio de gelo, deixa eu te falar uma coisa importante. Isso não significa que você não sabe cozinhar. Significa só que ninguém te explicou como o sorvete se forma antes de ir para o congelador. Hoje eu quero te mostrar essa lógica, de um jeito claro, acessível e aplicável na sua rotina. Sem técnicas difíceis, sem etapas longas, sem depender de máquina. É um método pensado para quem quer um sorvete saboroso, leve, natural, seguro para a família. E nos próximos minutos você vai perceber que a textura perfeita não vem de equipamento, vem de entender o processo. E isso é muito mais simples do que parece. E antes de seguir, deixa eu te contar uma coisa importante. Quem decidir ficar comigo até o final desse vídeo vai receber um presente especial que você não encontra em nenhum outro lugar. Eu explico melhor mais pra frente. Agora, deixa eu te mostrar como esse método funciona. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Carol Yamamoto, chefe confeiteira há 9 anos e já ensinei mais de 4.000 alunos a fazerem esses sorvetes em casa. E sabe o que me motivou a ensinar as minhas receitas? Ver que milhares de crianças não podem aproveitar um picolé num dia de praia por ter alergia ao leite. Ver aquela pessoa que tem intolerância à lactose ou que não pode consumir açúcar ficar só observando na mesa enquanto a família toda compartilha um pote de sorvete depois do almoço. Ou saber que hoje em dia os pais estão muito mais conscientes do que oferecem para a família e não querem produtos ultraprocessados, cheios de açúcar refinado, xaropes e aromas artificiais. Para essas pessoas, quando existe uma alternativa para comprar no mercado, é pelo menos o dobro ou até o triplo do valor dos tradicionais. Então o jeito é fazer em casa mesmo. E eu quero oferecer para essas pessoas uma opção realmente gostosa. Ainda tem muita gente que acredita que a cremosidade do sorvete vem do leite ou da sorveteira. E é exatamente por isso que tanta gente tenta fazer versões caseiras sem lactose e se frustra quando o resultado vira um gelo. Mas a verdade é que nem o leite e nem a sorveteira são os responsáveis pela cremosidade. O que cria a textura macia do sorvete é a estrutura da receita, a relação certa entre gordura, água, doçura e ar. O leite só facilita esse trabalho porque ele já vem tudo misturado. E a sorveteira ajuda a incorporar ar e congelar. Mas nenhum dos dois é obrigatório. Agora pensa comigo no que acontece na maioria das receitas que você vê pela internet. A pessoa tira o leite, tira os aditivos químicos artificiais, mas não constrói nenhuma nova estrutura no lugar. Não controla a água, não cria emulsão, não incorpora ar. O resultado não é um sorvete errado, é uma mistura congelada. Sem estrutura não tem nem como ficar cremoso. Quando você entende que a cremosidade não vem de um ingrediente, mas da forma como a receita é construída, tudo muda. Talvez você esteja aqui porque já tentou fazer sorvete em casa e sabe o quanto isso pode ser frustrante. Você é uma pessoa que se preocupa com a saúde sua e da sua família, lê os rótulos e fica apavorada com um monte de nomes que ninguém consegue pronunciar, ou tem medo de oferecer um produto que pode fazer mal às pessoas que você mais ama. Você se esforça, pega uma receita de sorvete, segue certinho, coloca no freezer cheia de expectativa e quando vai pegar, tá duro, impossível de servir. Ou então derrete rápido demais. Cada tentativa frustrada pesa no humor e no bolso. Depois de um tempo é comum pensar que não tem jeito mesmo. Sorvete é técnico demais, ou que só funciona com máquina. Mas ao mesmo tempo, existe um desejo enorme de trazer a sobremesa de volta para a rotina. Especialmente quando alguém da família sempre acaba ficando de fora. E também existe o cansaço de pagar caro por um sorvete industrializado, cheio de aditivo e com sabor artificial. Então, se você não quer mais ver sua família evitar a sobremesa por causa das alergias, intolerâncias, excesso de açúcar e sente que faz tudo certo, mas mesmo assim o resultado não chega, saiba disso. Não é culpa sua. Só faltou alguém te ensinar o jeito certo. E na internet ensinam vários jeitos diferentes de fazer sorvetes, ou tentativas. Algumas usam emulsificante artificial. Funcionam, mas fogem totalmente da proposta de um sorvete mais natural. Outras congelam a mistura em pedras para depois bater no liquidificador potente. Dá trabalho, exige um equipamento potente mesmo e caro. E a textura nem sempre se mantém. Tem métodos manuais, como o banho-maria invertido com gelo, que até funciona, mas não são nada práticos e exigem força e um tempo de sobra. E claro, também existe a sorveteira, que ajuda, mas é cara, ocupa espaço no armário e os modelos mais baratinhos rendem muito pouco. O ponto em comum é que todas essas formas tentam resolver o problema depois, só na hora de congelar. O método que eu ensino
e resolve isso antes. Ele constrói a estrutura certa desde o início, para que o freezer apenas finalize o processo. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu mesma já estive nesse lugar. Por muito tempo, eu também achei que sorvete sem leite nunca ia ficar realmente bom. Eu testava, ajustava, mudava ingredientes e o resultado sempre ficava mais ou menos. Não era falta de tentativa, era falta de entender essa lógica da textura. Foi só quando eu parei de buscar a receita perfeita que tudo virou uma chave. Na época eu trabalhava numa confeitaria saudável e o sorvete era sempre um dos pedidos mais frequentes. A frase que eu mais ouvia era: "Eu já tentei fazer em casa, mas nunca fica bom". E foi aí que aconteceu algo curioso. A gente fazia uma mousse bem airada para a vitrine da confeitaria. Como a produção era grande, parte ficava pronta antes e ia pro freezer. Um dia depois do almoço, eu tava com vontade de um doce e lembrei daquela mousse. Mesmo congelada, eu resolvi provar. E na primeira colherada veio o estalo. Não tava dura, não tava cheia de gelo, parecia um sorvete. E ali eu entendi uma coisa fundamental. O problema nunca foi o freezer. Aquela mousse já tinha estrutura antes de congelar. E a partir daí foram ajustes. Menos cara de mousse, mais cara de sorvete. Ajuste de gordura, água, doçura, mantendo o ar bem incorporado. Hoje são quase 10 anos testando, ajustando e refinando esse método. Em cozinhas diferentes, com ingredientes diferentes e pessoas com rotinas diferentes. O que começou como um teste virou uma técnica. E essa técnica virou um método. E esse método virou as aulas do curso. E os resultados começaram a aparecer. Alunos que nunca tinham feito sorvete antes, acertando a textura logo na primeira tentativa. Mas o mais especial não é o sorvete em si, é ver as famílias voltando a comer juntas. Crianças podendo comer sem medo, pessoas descobrindo alternativas muito mais naturais. É esse método que eu quero te mostrar agora. No meu método de fazer sorvetes em casa, a primeira premissa que eu não abro mão de jeito nenhum é a cremosidade. O sorvete precisa ser cremoso, com aquela textura que derrete na boca. Para isso eu faço um creme base no meu sorvete, utilizando algumas bases naturalmente cremosas, como a castanha de caju ou batata doce. Além de serem naturais, são bases que rendem muito. O rendimento da receita também é um dos pilares da minha técnica, porque tanto quem vai fazer para vender quanto quem vai fazer para a família em casa não quer e não pode também perder o dia todo na cozinha. Para você ter uma ideia, eu consigo fazer 4 litros de sorvete em só 20 minutinhos. Todos os sabores de sorvete seguem essa mesma técnica de preparo, onde justamente o equilíbrio entre os ingredientes, a quantidade de gordura, água, doçura, é o que garante um sabor bem balanceado e a leveza necessária. Mas o maior diferencial dessa técnica é um ingrediente que eu chamo carinhosamente de espuma mágica. Essa espuma natural é o que dá volume e deixa o sorvete na textura perfeita para servir e comer. Esse método de incorporação de ar é o pulo do gato que faz com que a gente chegue na estrutura perfeita do sorvete antes de levar para o freezer. E claro que eu também apresento opções diferentes de ingredientes para usar, justamente para você poder escolher os que mais se encaixam na sua preferência alimentar e também no seu bolso. Só para você ter uma ideia de como as receitas são econômicas, eu gastei menos de R$ 15 para fazer esse potão de sorvete. Esses são os pilares que compõem uma técnica que eu chamo de técnica creme: cremosidade, rendimento, equilíbrio, método e economia. Quando esses pilares se encaixam, o resultado é um sorvete cremoso de verdade, sem precisar de sorveteira. Agora eu quero te mostrar isso acontecendo na prática, porque quando você vê o processo, tudo fica muito mais claro. Aqui eu começo batendo o ingrediente que vai incorporar o ar, que eu chamo de espuma mágica natural. Em poucos minutos ele já ganha volume, fica leve, firme, textura de chantilly. E repara numa coisa importante, eu tô usando uma batedeira comum, daquelas que muita gente até já tem em casa. Nada profissional. Enquanto isso, eu preparo a base saborizada. É só colocar tudo no liquidificador. A fruta, castanhas, óleo de coco, o que você quiser para saborizar e, claro, o adoçante certo para manter a cremosidade. Sem ingredientes difíceis, sem emulsificantes, sem banana congelada. E quando essa base ficar lisa e homogênea, eu misturo com a parte airada. E é aqui que se forma a estrutura do sorvete. Eu envolvo com cuidado, sem perder o ar, e já dá para ver a leveza dessa mistura. Com a massa pronta, é só transferir para o pote comum. Nada de congelar e bater várias vezes, nem processo longo, é só levar para o freezer e esperar umas horas. E esse é o resultado. Um sorvete firme o suficiente para ficar no pote, mas macio na colher. Não fica duro, não fica cheio de cristais, não perde o sabor. É exatamente isso que as minhas alunas fazem. Seguindo esse mesmo processo, elas conseguem uma textura que muitas sorveterias profissionais só alcançam com aditivos químicos. E agora que você viu como esse método funciona na prática, eu quero te mostrar o que outras pessoas estão conseguindo fazer com ele. E eu não sou a única que consegue esse resultado não. As minhas alunas
a grande maioria iniciantes totais, estão fazendo sorvetes exatamente assim na casa delas, com os mesmos ingredientes e o mesmo processo. Aqui você pode ver alguns exemplos. Essas fotos foram enviadas por alunas que nunca tinham feito sorvete antes. Muitas delas chegaram no curso achando que nem iam conseguir. E hoje fazem sorvetes cremosos para a família inteira. Algumas até começaram a vender. Olha esse aqui. Uma aluna fez a versão de chocolate logo no primeiro dia do curso e me mandou dizendo que nunca imaginou que fosse possível acertar de primeira. Essa outra fez um sorvete de morango para a filha que tem intolerância ao leite. Ela me contou que foi a primeira vez que a menina comeu um sorvete sem medo. Aqui tem uma aluna que mora fora do Brasil, com os ingredientes diferentes dos nossos e mesmo assim conseguiu a mesma textura. E tem também muitas alunas que começaram só querendo fazer uma sobremesa melhor para a rotina da família e acabaram descobrindo um novo hobby. Algumas, inclusive, encontraram uma renda extra vendendo sorvetes no próprio bairro. E o ponto mais importante de tudo isso é que essas pessoas não têm equipamentos especiais, não têm experiência em confeitaria e não passam horas na cozinha. Elas simplesmente seguem esse método passo a passo, do jeitinho que você acabou de ver. Se pessoas comuns com rotinas completamente diferentes conseguiram, você também consegue. Agora que você já viu que o método funciona comigo e com as minhas alunas, deixa eu te mostrar como aprender tudo isso de forma organizada. Há quase 10 anos eu desenvolvo sobremesas inclusivas pensadas para famílias reais e rotinas reais. E foi assim que nasceu o curso de sorvetes da Plant Life, um programa totalmente online, onde eu ensino o passo a passo de tudo que você viu até aqui, com muito mais detalhes, variações e receitas completas. Dentro do curso você aprende como incorporar o ar da forma certa para deixar o sorvete leve, como montar bases cremosas com esses ingredientes simples, quais formas de adoçar funcionam para evitar a cristalização, como congelar e armazenar sem perder textura, como variar os sabores usando ingredientes naturais e como adaptar tudo isso para a realidade da sua própria cozinha. Além da técnica, você recebe todas as receitas que eu desenvolvi ao longo dos anos: chocolate, baunilha, morango, flocos, pistache, doce de leite, cookies and cream, torta de limão, frutas vermelhas, coco, avelã, crocante de nozes, caramelo salgado e muitos outros sabores clássicos que você encontra em sorveterias profissionais. Cada receita é ensinada com um vídeo, apostila detalhada e orientações claras para você saber exatamente o que fazer, em que ordem e por quê. Tudo explicado de uma forma bem prática e direta, do mesmo jeito que você viu até agora. O objetivo não é te dar mais receitas aleatórias, é te dar um método confiável para você parar de testar no escuro, parar de desperdiçar ingredientes e passar a fazer sorvetes naturais e cremosos sempre que quiser. E claro que eu também preparei uma série de bônus que acompanham o método e facilitam cada etapa da sua prática. Mas antes de te contar quais são, é importante dizer uma coisa. Esses bônus existem para acelerar o seu resultado agora. Eles não são materiais soltos. O primeiro bônus é o módulo de sorvetes adoçados com frutas. Nele você aprende versões naturalmente doces, feitas somente com frutas para adoçar. Pensada para quem quer opções mais leves e também oferecer para as crianças. Você também recebe um combo de receitas especiais que ampliam o que você aprende no curso. Casquinha de sorvete sem glúten, picolés, torta de sorvete, geladinhos, caldas, tudo para você já sair com várias possibilidades prontas sem precisar procurar receita em outro lugar. Você também recebe acesso à coleção de oficinas para alunos, com aulas práticas, tira dúvidas e aprofundamentos que ampliam ainda mais o seu conhecimento sobre confeitaria inclusiva. Para facilitar sua rotina desde o primeiro dia, você recebe um guia de fornecedores, com sugestões de marcas e sites para comprar ingredientes e utensílios. E para quem quer dar um passo além, eu incluí um bônus especial, o módulo Como Vender Sorvetes. Ele não muda o foco do curso, mas foi incluído porque muitas alunas pediam esse conteúdo para se sentirem mais seguras e transformar o sorvete numa fonte de renda. Além de tudo isso, você conta com o nosso suporte direto pelo WhatsApp. Durante o seu período de acesso, eu e minha equipe ajudamos com dúvidas práticas sobre a textura, congelamento, adaptação de receitas, e você entra no grupo aberto dos alunos, onde as trocas acontecem todos os dias. Fotos, dúvidas, fornecedores, ideias e muita inspiração. Tudo isso foi pensado para você não ficar travada, não adiar e não tentar fazer sozinha. Porque quando você tem um método, apoio e o acompanhamento certo desde o começo, o resultado vem muito mais rápido. E é por isso que, se esse curso faz sentido para você, o momento para começar é agora. Lá no início do vídeo eu prometi um presente especial para quem ficasse comigo até o fim. Por isso, se você chegou até aqui, além de tudo que você já viu,
eu vou liberar para você acesso vitalício ao curso de sorvetes da Plant Life. Isso significa que você não precisa correr, nem maratonar aula, não precisa se preocupar com um prazo mais curto. Você pode aprender no seu ritmo, assistir sempre que quiser e usar o curso como um apoio durante a sua rotina. Mas atenção, essa oferta de acesso vitalício é só para quem está aqui vendo esse vídeo agora e só nessa página. Pode ser que tenham ainda ficado algumas dúvidas e é completamente normal. Eu vou tentar te ajudar agora. Então eu quero responder as mais comuns para que você possa decidir com tranquilidade. A primeira costuma ser: será que eu vou conseguir fazer? Essa dúvida é muito comum, principalmente para quem já tentou receitas que não deram certo. Mas o curso foi pensado justamente para iniciantes. Cada receita tem um vídeo, apostila, ponto visual, explicação clara. E se surgir qualquer dúvida, o suporte pelo WhatsApp está ali para te ajudar. Outra dúvida comum é: e se eu não tiver tempo? O método foi criado para uma rotina real, porque a base fica pronta em minutos. Depois, o freezer que faz o trabalho. Você não precisa ficar voltando e batendo várias vezes ou ficar acompanhando etapas longas. É bem direto e fácil de encaixar. Além disso, com acesso vitalício, você vai poder assistir às aulas no seu tempo e fazer sorvetes a vida inteira. A terceira preocupação costuma ser: será que eu preciso de ingredientes caros? E não. As receitas usam ingredientes comuns: fruta, cacau, castanha, outras bases simples como batata doce, adoçantes acessíveis. Nada muito difícil de encontrar e nada que você não precise comprar só por causa desse curso. A ideia é justamente ensinar a fazer sorvetes com o que qualquer pessoa consiga encontrar no mercado. E a última dúvida é: mas eu não tenho sorveteira nem equipamento especial? E ótimo, você não precisa. Todo esse método funciona com o liquidificador e a batedeira simples que você já deve ter. Se alguma dessas dúvidas estavam passando pela sua cabeça, eu espero que agora você esteja mais tranquilo. Mas se surgir qualquer outra depois que você entrar, é só mandar mensagem pra gente. Você não vai fazer isso sozinha. Para você entrar com total tranquilidade, o curso tem garantia total. Você acessa, testa, pratica e decide com calma. Se não fizer sentido para você, a gente devolve 100% do valor investido, sem burocracia, sem constrangimento. É bem simples. Só pedir dentro dos 7 dias. Agora deixa eu só recapitular tudo que você leva entrando pro curso. Você vai aprender um método confiável para parar de errar e finalmente acertar uma textura boa. Vai ter acesso a receitas testadas que funcionam de verdade para economizar seu tempo, ingredientes. Vai contar com suporte, comunidade e materiais que te acompanham durante o processo, para você não travar e nem fazer isso sozinha. E ainda recebe bônus que aceleram o resultado, facilitam a sua rotina na cozinha. Tudo explicado com clareza e pensado para funcionar na sua vida. E quando você compara tudo isso com o investimento do curso, ele custa menos do que você gastaria em poucos potes de sorvete industrializado. Aqueles mesmos sorvetes que muitas vezes nem todo mundo de casa pode comer. Então, se você quer começar a fazer sorvetes realmente cremosos, naturais e inclusivos na sua casa, esse é o momento de entrar para o curso de sorvetes da Plant Life. Basta clicar no botão aqui da página para garantir o seu acesso. Assim que a inscrição for confirmada, você recebe automaticamente o login para entrar na plataforma, assistir às aulas no seu ritmo e, se quiser, já começar a testar as primeiras receitas ainda hoje. Dentro do curso, tudo é organizado para que você saiba exatamente o que fazer em cada etapa. E se surgir qualquer dúvida, você conta com o meu suporte e da minha equipe pelo WhatsApp. Além da comunidade de alunos, onde as trocas acontecem todos os dias. Se você sente que chegou o momento de fazer algo diferente, de ter mais controle do que a sua família consome e de finalmente acertar receitas que antes pareciam complicadas, clique no botão e faça a sua inscrição. Eu vou ficar muito feliz em te receber dentro do curso e acompanhar suas primeiras produções. Se você chegou até aqui, é porque isso realmente importa para você. E eu sei que por trás da vontade de comer um sorvete cremoso, existe algo muito maior. O desejo de cuidar da sua família, de oferecer algo gostoso e seguro, de ter mais autonomia na cozinha e até de se sentir mais confiante fazendo algo que talvez você achasse difícil demais. Fazer sorvete não é só sobre fazer sobremesa. É sobre criar momentos, é sobre ver alguém que você ama comendo sem medo, é sobre descobrir que você é capaz de fazer algo que antes parecia complicado e fazer isso com naturalidade. Se tudo isso fizer sentido para você, eu vou ficar muito feliz em te receber dentro do curso e caminhar junto com você. Você não precisa saber tudo agora, só precisa dar o primeiro passo. O resto a gente faz juntas. Clica no botão da página e faça a sua inscrição e comece comigo nessa jornada deliciosa. Eu te vejo dentro do curso.